Meus amigos, o que aconteceu nos bastidores da Casa Branca nas últimas 48 horas não foi uma simples visita de cortesia. Foi uma operação cirúrgica de extração da verdade. Enquanto a grande imprensa tradicional e a militância tentavam desesperadamente ridicularizar a imagem oficial do encontro, buscando falhas em sombras e alegando o uso de inteligência artificial para tentar negar a realidade física dos fatos, o homem mais poderoso do planeta ignorava solenemente todos os protocolos formais do Itamaraty para ouvir o que realmente acontece no porão institucional do Brasil. Olha o nível do desespero do establishment burocrático. Meus amigos, eles tentaram descer ao nível mais baixo da narrativa ao dizer que a foto era uma montagem barata porque o cérebro do sistema simplesmente não consegue processar o colapso da sua própria relevância internacional. Para entender o símbolo real dessa quebra de paradigma, nós precisamos aplicar uma metáfora clara sobre como o poder se comunica no século XXI. A atual gestão em Brasília opera como um velho telefone de disco. Lembra? Uma relíquia barulhenta, lenta e presa a cabos antigos e ultrapassados que tenta insistentemente discar para o mundo exterior, sem perceber que a linha está morta e que ninguém mais está do outro lado Deixe para o seu atender o like, chamado. se inscreva no Enquanto canal. o Palácio do Planalto tenta girar a manivela dessa burocracia pesada, o eixo estratégico paralelo que conecta os movimentos de Donald Trump e as lideranças conservadoras brasileiras já estão operando em uma conexão 5G via satélite. Uma rede de altíssima velocidade que ignora os intermediários, corta os fios da censura institucional e transmite dados de poder bruto direto na frequência real do Salão Oval. Agora, ninguém está falando disso com a gravidade necessária, mas a verdade é que o Itamaraty tentou mover céus e terra, acionando intermediários econômicos poderosos para implorar que essa reunião entre Flávio Bolsonaro e o presidente Trump fosse cancelada. Mas eles falharam miseravelmente porque o mundo oficial descobriu que não tem mais o poder de cortar o sinal de uma aliança que foi selada por convite direto da própria ala de comando de Washington. E tem mais. O chororô histérico que vemos na mídia hoje é o som exato de um sistema que percebeu que perdeu o controle sobre a narrativa global. Agora preste atenção, porque Trump não usou aquela hora de conversa privada para perguntar sobre estratégia eleitoral superficial ou pesquisas de opinião de curto prazo. Ele queria compreender o fator humano e o nível real da perseguição política que se instalou no hemisfério sul. Donald Trump e Flávio Bolsonaro trataram de uma ampla agenda estratégica envolvendo o futuro político do Brasil, relações internacionais, economia, segurança e alinhamento político. Segundo o relato apresentado por um dos participantes da reunião, um dos principais temas da conversa foi a situação de Jair Bolsonaro, como vamos falar mais à frente, incluindo sua prisão, problemas de saúde, perseguição política e os desdobramentos do cenário brasileiro atual. Trump teria demonstrado forte interesse pelo caso e discutido a importância de proteger lideranças conservadoras perseguidas politicamente. Também foram debatidos temas econômicos e estratégicos, como o potencial brasileiro em terras raras, cooperação energética e complementaridade econômica entre Brasil e os Estados Unidos. Flávio Bolsonaro apresentou a ideia de uma política externa baseada no conceito Brasil em primeiro lugar, inspirada no American First de Donald Trump, defendendo relações pragmáticas com potências como China, mas com maior aproximação de aliados ocidentais, especialmente Israel e os Estados Unidos. A conversa também abordou liberdade de expressão, censura judicial, olha o Moraes aí, gente, combate ao narcotráfico, influência chinesa na América Latina e o fortalecimento de uma aliança conservadora internacional para as eleições futuras no Brasil. Sentado com Flávio e Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo, e sem a necessidade de tradutores, diga-se de passagem, a primeira pergunta disparada pelo líder americano foi direta e cortante: como está o presidente Jair Bolsonaro? Trump quis entender os detalhes operacionais de cada restrição que foi imposta contra o homem que ele publicamente chama de seu maior aliado estratégico na região. Ele quis saber sobre os limites de locomoção, a retenção de documentos e os riscos reais à saúde debilitada de um ex-chefe de Estado que se tornou o alvo principal de um consórcio de poder que tenta moldar o destino do Brasil pela força das canetas. Segundo o próprio Paulo Figueiredo na sua rede social, Trump disse: olha, se fosse eu não
teria voltado ao Brasil, teria ficado nos Estados Unidos. Eu o teria ajudado? Sei, meus amigos, essa declaração não é um palpite casual, é um alerta geopolítico emitido por quem possui o controle dos relatórios de inteligência global e compreende perfeitamente quem são os arquitetos ocultos que desenharam a logística de lawfare contra a oposição conservadora. O sistema político em Brasília tremeu porque sabe que cada dado técnico dessa perseguição foi catalogado e entregue em mãos para o presidente Trump. Não se trata mais de uma disputa retórica em plenário vazio no Congresso brasileiro. A situação agora subiu de patamar e foi transformada em um dossiê internacional de violação de garantias fundamentais que está na mesa da maior superpotência militar e econômica do planeta. E quando o Salão Oval decide validar a gravidade dessas informações, a blindagem retórica do governo atual evapora, deixando claro que o que eles chamavam de defesa da democracia é interpretado em Washington como um processo autoritário que cruzou todas as linhas vermelhas internacionais. O conflito fica ainda mais evidente quando observamos a reação mesquinha e puramente ideológica do aparato do Itamaraty, que se apressou em emitir notas públicas negando o uso do espaço físico da Embaixada Brasileira para a realização da coletiva de imprensa da delegação conservadora, Flávio Bolsonaro e sua equipe. A justificativa burocrática de que a viagem não possuía caráter oficial de Estado é uma desculpa esfarrapada que expõe as vísceras de duplo padrão que tomou conta das nossas instituições diplomáticas. Olha o nível da contradição que ninguém na imprensa tem coragem de expor. O mesmo Itamaraty que alega rigidez técnica para fechar as portas para um senador eleito da República é o mesmo aparato que permitiu que um humorista de esquerda utilizasse as dependências oficiais da Embaixada de Roma por meses a fio como se fosse um hotel particular de luxo. Fábio Porchat é o nome dele. Tudo de graça pago com o dinheiro público, será que não? Bom, ele gravou conteúdos de entretenimento pessoal sob o silêncio complacente das autoridades brasileiras. Mas para Flávio, que sim, estava indo encontrar Donald Trump, um aliado do Brasil, não tinha espaço na embaixada. Mas essa sabotagem mesquinha não surge do nada. Ela é a continuação direta de um padrão histórico de traição corporativa que vem sendo gestado nos corredores da diplomacia da esquerda há anos. Vale lembrar que no passado esses mesmos diplomatas atuaram ativamente nos bastidores internacionais para boicotar e travar acordos vitais para a economia nacional, como o tratado comercial entre o Mercosul e a União Europeia, unicamente para negar uma vitória política ao governo de Bolsonaro naquela época. Sim, meus amigos, jogando deliberadamente contra os interesses do próprio país para salvaguardar uma agenda partidária. Essa é a esquerda no Brasil. Esse pessoal apostou todas as fichas na certeza absoluta de que o bolsonarismo era um fenômeno passageiro e de que o antigo regime estaria protegido para sempre nas cadeiras estofadas do poder burocrático. Eles esqueceram, no entanto, que o movimento conservador não depende de uma cadeira presidencial para existir. Ele é uma força legítima e orgânica enraizada na alma do povo brasileiro que continua crescendo e se expandindo. E agora, ao perceberem que o vento da história mudou de direção e que a liderança que eles tentaram boicotar está sendo recebida com deferência de chefe de Estado dentro do coração político do mundo ocidental, esses burocratas entram em pânico, porque sabem que o tempo da impunidade administrativa está chegando ao fim. Quando o tabuleiro virar, cada um desses diplomatas partidários terá que responder pelos atos de sabotagem que cometeram contra a representação do próprio país. E o plano B de suas carreiras será a única saída viável diante da auditoria institucional que os aguarda. Meus amigos, eles estão desesperados. A verdade nua e crua é que essa movimentação de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos, que inclusive ainda está lá, foi do mais alto nível e aplicou um checkmate técnico nas pretensões internacionais do governo Lula, anulando de forma definitiva qualquer ganho político que a visita oficial realizada há algumas semanas pudesse ter gerado. O Lula foi recebido em Washington com as formalidades frias de um chefe de Estado obrigatório, sendo tratado nos bastidores como um cliente geopolítico incômodo que apoiou abertamente os adversários de Trump na última eleição americana e que insiste em discursos vazios de superação de dólar e alinhamento automático com ditaduras globais, Irã, Venezuela, Cuba,
Rússia. Meus amigos. A delegação conservadora, Flávio Bolsonaro por outro lado, foi recebida com a proximidade e a confiança de quem faz parte do mesmo time de comando que vai ditar as regras econômicas e da segurança do planeta a partir do ano que vem. O simbolismo mais contundente dessa realidade foi a entrega de uma insígnia cerimonial verdadeira dada diretamente por Trump. Um token de apreciação que o atual presidente brasileiro jamais recebeu e jamais receberá, evidenciando de qual lado está a verdadeira afinidade estratégica da maior potência do mundo. Sem falar, obviamente, a foto que foi tirada no Salão Oval. Lula não tem a foto no Salão Oval. Bom, a foto de Flávio, tem Eduardo, tem o Paulo Figueiredo e, obviamente, o Donald Trump. E sabe quem quer morrer com isso? Toda a esquerda. Sabe quem mais? O Alexandre de Moraes, aquela gente do STF. Eles querem morrer. E olha a densidade das propostas que foram colocadas na mesa e que fizeram as agências internacionais repercutirem. Reuters, Bloomberg, a agência France Press dispararam alertas globais. A pauta central levada pela oposição do Brasil, a direita brasileira, exige que Washington classifique formalmente o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas internacionais. Esta é uma jogada de mestre que coloca o sistema em uma armadilha política sem saída, porque o governo atual se verá obrigado a usar sua máquina burocrática para tentar defender essas facções criminosas sob o pretexto de soberania nacional, escancarando para o eleitorado médio o seu cordão umbilical com a criminalidade organizada. Classificar essas facções como entidades terroristas nos Estados Unidos significa o bloqueio imediato das suas contas, ramificações econômicas e bens no exterior. Uma linha de combate que o Palácio do Planalto não pode adotar sob o risco de asfixiar financeiramente as estruturas que sustentam o caos social no Brasil. Junte isso ao compromisso formal de que o Brasil integrará a iniciativa do Escudo das Américas a partir de janeiro do próximo ano e o cenário deixa de ser uma mera disputa eleitoral interna para se transformar em um realinhamento geopolítico hemisférico total. O sistema em Brasília está desmoronando nesta exata semana porque o acúmulo de crises internas que vão desde o descontentamento popular com a inflação galopante que corrói o valor real dos alimentos nos supermercados, passam pelos escândalos de corrupção no INSS que atingem o clã presidencial e chegam aos rumores insistentes sobre a debilidade física e os tratamentos severos de saúde do Lula. Prova que o poder oficial está derretendo por dentro. Se o establishment tentar qualquer manobra judicial desesperada ou um movimento de força de última hora contra a candidatura conservadora, eles não estarão enfrentando apenas um senador ou um partido político brasileiro. Eles estarão batendo de frente contra a muralha de proteção internacional do aliado direto do homem que comanda o Salão Oval. A era do isolamento burocrático começou e os sinais do tempo mostram que a queda da linha oficial é uma questão de tempo. Mas agora eu quero separar quem apenas assiste vídeos por entretenimento de quem realmente compreende o tabuleiro. Eu quero o seu posicionamento técnico aqui nos comentários. Se você acredita que o telefone de disco de Brasília ainda consegue enganar o povo e que a máquina burocrática atual é apenas uma relíquia quebrada que o mundo já esqueceu, escreva nos comentários, linha morta. Sim, escreve aqui. Agora, se você é daqueles que entendem que a conexão Trump-Bolsonaro é o sinal que vai reiniciar o Brasil e que a rede de poder real está operando por satélite acima da censura do sistema, escreva conexão 5G. Eu vou ler cada um desses comentários para saber quem aqui é um analista de elite e quem ainda está preso na análise superficial de sofá. Exponha sua percepção, porque o tempo da dúvida acabou. O cenário está montado e as peças já estão se movendo nos bastidores. Mas a verdade é que o que você vê na superfície é apenas a ponta do iceberg. Para quem quer entender o jogo real antes que o sistema colapse de vez, o caminho não está nas redes abertas. É por isso que nós construímos o nosso bunker de inteligência. Uma plataforma exclusiva, um ambiente totalmente protegido onde a censura simplesmente não consegue parar. Lá dentro, mais de 3.000 analistas de elite dissecam cada movimento geopolítico e econômico em tempo real, entregando a informação bruta que ninguém mais tem coragem de mostrar. O QR Code está na tela, no primeiro comentário fixado e na descrição.
corre lá e garanta a sua vaga antes que as portas se fechem. E se você quer proteger sua casa e a sua família da engenharia social que está destruindo a nossa cultura, conheça o nosso canal de séries e filmes. Uma curadoria feita para você assistir com quem mais ama, com a sua família. Sim, séries, filmes, inclusive com o contexto geopolítico do que está acontecendo agora no mundo. Isso é incrível. Então, clica no link na descrição e também no card que vai aparecer para você. Venha para o nosso canal de séries e filmes. Agora, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o like aqui neste vídeo e compartilhe com os seus amigos. Blinde a sua mente. Eu sou Shimon Oliveira e te espero na próxima. Até lá!